1-0 Ceará no CSA. Thiago Minhoca, boa noite para você. Ceará que conseguiu, enfim, né, vencer a sua primeira partida na Copa do Nordeste. Inclusive havia sido derrotado por Náutico, né, na primeira rodada nos aflitos, um jogo que deixou uma péssima impressão, né, ali para os torcedores. Tudo bem, acho que foi o segundo jogo da temporada, o time ainda se ajeitando, mas venceu o CSA por 1-0. E aí, deixou uma impressão melhor? O resultado da vitória também foi acompanhado com um bom desempenho? Olá, Fábio. Olá, pessoal que está acompanhando. Pois é, o jogo hoje era um jogo obrigação, né, para o Ceará vencer, até porque a estreia foi péssima diante do Náutico, né? A equipe jogou muito mal. E hoje, como eu estava até dizendo ali, né, antes da gente iniciar, ali ainda falando com o Atos, CSA é uma equipe muito bem organizada, conseguiu fazer um jogo difícil, né? O Ceará teve melhores chances ao longo da partida, né, que a gente vai detalhar daqui a pouco, mas o CSA muito bem organizado, né? Um time de transição que, curiosamente, quase abriu o placar. Logo ali no começo do jogo, o Mugni errou um passe e o CSA colocou uma bola na trave ali com 2 minutos praticamente de jogo, que poderia ter mudado a dinâmica do jogo, né? Porque o CSA deu para ver que é uma equipe fisicamente muito boa, assim, impressionante como o nível de transição, os embates do CSA me chamaram muita atenção, assim, não à toa eles estavam invictos até então, né? Foram derrotados nessa noite lá no PV. E o Ceará, até ia falando um pouco da formação inicial que o Condé trouxe. Eu até tinha falado isso, acho que com você, né, da última vez, do time que ele pensaria do jogo do CSA, até por conta também do clássico que vai ter no sábado. Eu até mencionei que daria para fazer 2 times, né? Mas necessariamente. Peraí, só um minuto. Bom, enquanto. Já Agora foi. voltou, Thiago. Meu carro foi muito Foi rápido. rápido. Foi só me deixar aqui o negócio. Mas tudo bem. Posso continuar, né? À vontade. Pronto. Peço desculpas aí, porque foi um contratempo, mais contratempo rápido. Então, assim, o time que o Condé colocou em campo, eu confesso que eu não gostei muito da escalação. O time, eu acho que ficou um pouco desconfigurado além da conta do que eu imaginava que ele poderia fazer para esse jogo, porque eu até mencionei, não só com você, naquele domingo, como eu também falei na segunda-feira, quando a gente fez aqui o Raiz, né, o programa, analisando esse jogo que o Ceará teria nessa quarta-feira, que friamente falando, o jogo mais importante da semana era o jogo do CSA, friamente falando. A gente sabe que a qualidade técnica maior que o Ceará vai ser exigido é o jogo do sábado. Mas o jogo obrigação de vitória, obrigação mesmo, é o jogo diante da equipe contra o CSA. Então, como ele veio com a formação, tendo um Recalde como 9, e aí, não é que eu achei ruim a escolha do Recalde, mas isso diz muito do momento que o Ceará atravessa. O Ailon não tem ali uma peça de reposição, né? Não à toa o Guilherme tem sendo utilizado, mas também eu acho que seria forçar demais colocar o Guilherme, o garoto da base, para iniciar como titular no jogo de hoje. Eu acho que o correto era realmente colocar um outro atleta, e aí o escolhido foi o Recalde. Mas eu acho que o Ceará ia ter algumas questões até quando precisasse fazer uma bola mais aérea, né, alguma tentativa, exatamente, e aí eu acho que é natural que isso aconteça. O Ceará hoje, por não ter esse camisa 9, até vai ficar limitado para esse tipo de jogada. Outras peças que ele trouxe, o Galeano eu até imaginava que fosse ser titular, né? Um jogador ainda que precisa ainda mostrar mais tecnicamente esse futebol, que daqui a pouco eu vou também analisar ele. Na esquerda, o Pedro Henrique voltava também a ser acionado. O meio de campo ele fez uma formação diferente. Por exemplo, o Mugni, né? Não fazendo mais a função do meia mais adiantado, jogando como outro volante, que também isso vem de um outro contexto, que o Ceará ainda não teve a reposição do volante desde quando o Baralhas, né, que estava para fechar com o Ceará, acabou fechando com o Vitória. E aí ele trouxe o Mugni para fazer a dupla de volantes ao lado do Lourenço, tendo mais à frente o Matheus Araújo, que também era outro que até tinha expectativa. Eu confesso que o Eric Melo, e aí, claro, né, tem uma questão de minutagem, né, o próprio Matheus Bahia, com essa sequência e da maneira como ele tinha saído, eu até imaginava que também não pudesse atuar hoje. Então o Eric Melo foi escolhido, o Nicolas ainda não estava nas melhores situações.
na direita voltou o Dieguinho e na defesa ali ele trocou a dupla de zagueiro. Cabe destacar que o Bruno Ferreira fez o seu segundo jogo, o que me parece agora um indício muito claro de que ele vai realmente agora assumir essa titularidade no gol, né? Então, para mim, ficou até meio esse indício apontado no domingo, e para mim agora com esse jogo do CSA, eu acho que tudo indica que no clássico do sábado, agora em diante, a gente vai ter o Bruno como titular. Então, apesar desse susto inicial que o Ceará teve, Fábio, com a bola rolando, o Ceará conseguiu criar possibilidades no primeiro tempo. Muito embora, como eu estava dizendo, quando o Ceará perdia essa posse da bola, o CSA ele tinha uma transição rápida. Muitas vezes essa transição rápida do CSA ela acabou não ocasionando em outras chances perigosas. Teve ali algumas chegadas, mas o Ceará, de uma certa maneira, conseguia conter. E o Ceará teve boas chances, né? Teve uma bicicleta, por exemplo, do próprio Recalde, né? Uma bola que sobrou, ele tentou fazer ela de bicicleta, a bola bateu em cima da marcação. Teve algumas outras jogadas que também o próprio Ceará poderia ter aberto o placar ali em chutes de fora da área. Muito embora eu acho que em termos de dinâmica, que aí eu acho que é uma questão ainda do melhor Ceará que é possível ainda acrescentar, né? Por isso que eu estava ainda receoso do time que entrava dentro de campo, por mais que eu esperasse algumas peças, eu acho que ficou muito desconfigurado. Por exemplo, eu teria começado com o Fernandinho. E aí, claro, como eu não estou internamente no Ceará, não sei o quanto, por exemplo, de desgaste ele tinha ou o quanto ele foi preservado para o jogo do sábado. Mas eu já teria iniciado o jogo já com algumas peças do time principal, né? Eu entendo que era o momento do Galhardo, mas eu imaginava que o Pedro Henrique é que seria o poupado, né? E deu para ver, por exemplo, que o Pedro Henrique foi o jogador que mais errou. Não foi por falta de vontade. Ele até, em alguns momentos, ele recuperou muita bola, ele lutou bastante, sabe assim, ele foi atrás, só que em muitas jogadas ele se atrapalhou. O Pedro Henrique, por exemplo, foi um dos jogadores que mais cometeu falhas, né? De tomada de decisão, de domínio errado. Então, em muitos momentos ele se atrapalhou. A gente sabe que tecnicamente ele é muito bom, mas a sensação que deu é que, não sei se por conta do último jogo que ele tinha atuado, isso acabou gerando um desgaste, uma dificuldade para ele na partida. Por isso que eu imaginava que hoje o time tivesse o Galhardo e tivesse o Fernandinho, mas aí na escolha do Condé, e aí, claro, né, volto a falar, não sei se por uma questão fisiológica dos atletas, o Fernandinho esteve no banco e o o Pedro Henrique acabou começando como titular. Então, isso, muitas vezes, quando o Ceará chegava ao ataque, não conseguia desenvolver essa jogada mais efetiva por conta do Pedro Henrique tendo essa dificuldade de dominar algumas jogadas, de acertar alguns lances. Eu acho que estou tentando lembrar de outras jogadas interessantes. Teve algumas tentativas, né? Teve um lançamento, aliás, muito bom vindo da defesa. Acho que foi o Mugni que executou, apesar da transmissão ter falado que foi o Éder. Uma bola que o Matheus Araújo recebeu ali na frente, que poderia também ter feito gol. Então, assim, o Ceará teve produtividade para sair com o placar na vantagem do primeiro tempo. Muito embora, como eu disse, com 2 minutos poderia ter tomado o primeiro gol. Na volta do intervalo, basicamente ele já volta ali com o Fernandinho, né, um jogador com uma característica mais insinuante, e ao longo do segundo tempo, aí foi realmente assim um volume bem maior e de chances claras que o Ceará teve para abrir esse placar, antes mesmo de abrir o placar. Então teve uma jogada do Fernandinho que o zagueiro salvou em cima da linha. Enfim, teve uns 3, 4 lances que o Ceará teve condições reais, assim mesmo, de abrir o placar. E aí, por isso que eu estava destacando, o CSA com uma entrega muito além mesmo assim do que se espera, né? Comparavelmente do que o Ceará é hoje, uma equipe que vai jogar a Série A, o CSA que vai jogar a Série C. Então esse nível de entrega do CSA foi dificultando. O Ceará ia martelando, o CSA resistindo, até quando é fazer novas substituições, e aí vem o João Vitor, ele faz uma mudança tática ali, tirando exatamente o Eric, né, fazendo o Dieguinho ir para o lado esquerdo, o Galeano, que atuava assim de lateral direito no São Paulo, mais ou menos como um ala, caindo mais pela direita e deixando o João Vitor mais livre. E o João Vitor, por exemplo, entrou muito bem. Eu gostei da entrada dele. Na jogada do gol, ele mesmo faz a jogada, teria sido um golaço. O goleiro espalma, a bola sobra no Dieguinho
e o Dieguinho, que estava de lateral esquerda, jogando pela esquerda, faz um golaço ali, o goleiro foi fazer um golpe de vista, ele tinha feito uma defesa segundos antes ali, uma grande defesa, e aí com o gol, né, o Ceará, depois até o Condé colocou o Richarlison ali para proteger um pouco mais. Então, assim, foi um jogo duro, um jogo complicado, um adversário que eu acho que de todo o Ceará teve até aqui, até comparando com o próprio Náutico, né, e claro, olhando o contexto, né, o Náutico jogou fora de casa, mas eu senti o time, o adversário mais técnico e melhor qualificado dentro de campo que o Ceará enfrentou até então. De todos os adversários que eu vi que o Ceará enfrentou, o que eu mais vi de qualidade apresentada e que mostrou mais dificuldade para o Ceará foi o CSA. E esse jogo foi muito importante o Ceará sair vitorioso, até para essa sequência. O Ceará agora completa 3 jogos sem tomar gols, e ainda o fato, né, de estar numa sequência de vitórias, desde a derrota para o Náutico, vem numa sequência de vitórias. Dá para ver ainda, e aí para fechar essa primeira parte, Fábio, dá para ver ainda que ainda não é um Ceará ideal. Dá para ver claramente isso. Ainda carece de peças, o Ceará até já tem alguns anúncios aí, né? Já tem informações. O Rômulo Meia do Palmeiras ainda vai ser anunciado. O Marcos Vitor, zagueiro que foi do Ceará, que é do Bahia, está sendo cedido também ao Ceará. Então, novas peças estão chegando e, claro, né, toda vez que aparece o nome de uma nova contratação, se ele não é o centroavante, vem sempre a pergunta, cadê o camisa 9? Quando é que vai chegar o camisa 9? E até agora não temos pelo menos nenhum indício. O que eu vejo muito é mais vindo da torcida, perguntando, fulano de tal, tá fechando com o Ceará e tal, mas nada vindo assim, realmente, de nenhum portal de notícias, pelo menos eu não vi nada desse camisa 9 que está para chegar. Mas o resultado foi importante, vai para o Clássico, tendo essa boa sequência que teve de resultados positivos, né? Ganhou do Tirol, perdeu para o Náutico, depois uma sequência de 4 vitórias, tendo 3 jogos sem ser vazado. Ainda é pouco, porque a temporada vai exigir. Mas no momento é o que o Ceará pode entregar. Né? Aquilo que o Ceará pode entregar. A partida de hoje, de novo, foi uma boa partida do Ceará, com momentos de altos e baixos, é verdade. Mas o resultado, pelo menos, o time conseguiu para pelo menos não ficar tão distante ali do G4. Bom, eu não vi o jogo, né? Mas, obviamente, né? Estava aqui já com o telecast do Bahia e depois do Náutico. Mas vendo os números aqui, 16 finalizações, 5 para fora, 7 no gol, quase 60% de posse de bola, pelo menos olhando os números frios, né? Do jogo, claro que a partida, quem assistiu, obviamente pode, como no seu caso, o Thiago Mioca, comentar melhor, mas pareceu, assim, scouts interessantes, mas a torcida, pelo menos na postagem oficial lá no Instagram do Vozão, muita gente dizendo que não convenceu, deixando a desejar. Inclusive, um comentário muito curtido, inclusive um dos mais curtidos, foi que o time da Série B do ano passado é melhor que esse. A galera tá muito não é, alarmista. não é errado falar isso, não. Sinceramente, o Ceará tinha jogadores que foram vendidos que eram mais determinantes. Em termos que você soma o elenco todo, o elenco da Série B do ano passado, você tinha um Pulga, que hoje jogaria muito mais do que qualquer jogador. Mesmo o Fernandinho, por exemplo, que está fazendo bons jogos, o Pulga jogava mais. O David Ricardo, queira ou não, um zagueiro que eu considero melhor do que todos os zagueiros que o Ceará tem hoje em seu elenco. E o Saulo, eu acho que colabora. A gente estaria nesse exato momento, se o Saulo tivesse, falando ainda do Saulo, que perde chance, não sei o quê, meu Deus, como é afobado, como pensa errado as jogadas. Mas eu acho que ele estaria sendo bem mais útil nesse momento, comparado ao Galeano, por exemplo, sabe? Então, assim, dá para entender esse contexto. E é o tipo do jogo, Fábio, que demorou para o Ceará fazer esse gol para dar vitória. E eu entendo, porque eu tava. Porque houve um momento do jogo, eu tava com 2 telas, né? Hoje, assim, é meio difícil você ignorar a estreia do Neymar também, né? Então eu tava acompanhando o jogo do Ceará como principal foco, mas vez ou outra olhando ali o Neymar jogando e tal. Mas durante o jogo, eu tava até pensando isso, pô, se o Ceará acabar empatando esse 0-0, como é que eu vou dizer na live que o Ceará conseguiu jogar de novo bem, mas ao mesmo tempo ainda há um problema? Porque, na verdade, o que o torcedor olha nesse momento, Fábio, é como é que o time está na Série A e está tendo uma dificuldade grande para superar o CSA, está tendo uma dificuldade enorme para fazer um placar mais elástico e tal. Mas eu acho que se a gente for bastante, e aí eu vou falar da maneira mais fria possível, eu acho que o Ceará, nos últimos 3 jogos, tem apresentado um bom jogo.
ainda é suficiente? Porque eu acho que o torcedor, Fábio, tá muito imaginando assim, cara, isso na Série A não vai ser o bastante. E aí eu concordo. O Ceará de hoje não é suficiente, na minha concepção, para começar uma Série A. Mas a gente ainda precisa ver esses jogadores que vão chegar, né? O próprio Martínez, que está para ainda ser regularizado, né? O Marcos Vitor agora chegando, o próprio Romulo, que eu acho que foi uma boa aquisição, muito embora venha de um ano sem muito espaço, né? Mas em termos técnicos considero um bom jogador. Mas ainda há essa desconfiança, porque para ganhar do CSA ali, jogando em casa, com a torcida apoiando, foi ali com a dificuldade. Mas em termos de produção de jogo, se você olha friamente, e aí esquece as camisas. O Ceará foi melhor do que o CSA. O CSA, eu acho que, na verdade, tem que. Claro, o torcedor às vezes não precisa fazer isso. Mas eu acho que o CSA conseguiu imprimir um jogo de alta qualidade. O CSA fez um jogo muito bom. Então o Ceará teve dificuldades. Eu acho que esbarra um pouco daquele time que não era o ideal. Se você olha o time que entrou em campo, não é o Ceará ideal, nem o Ceará de hoje, o melhor Ceará possível, nem ele estava em campo. Então, da maneira como o Ceará foi buscar esse resultado, também partiu de uma certa dificuldade de um elenco que não tem tanta variação. Por isso que depois da vitória do 5-0 sobre o Barbária, algumas pessoas chegaram a debater qual time vai enfrentar o CSA, porque a vitória é muito importante, não pode desperdiçar ponto contra o CSA. E aí, mas também tem um clássico. E aí ficou nesse impasse, porque se tivesse já um elenco mais robusto, um elenco que tivesse opções para rodar, se já tivesse camisa nova, se já tivesse os outros jogadores regularizados, daria para fazer uma proporção, um trabalho de igualdade. Mas eu acho que, e aí, mesmo fazendo todas as críticas do Condé que eu cheguei a fazer no início da temporada, ele está conseguindo girar esse elenco, conseguindo os resultados, ainda sem a performance segura que se espera do Ceará. Então, nesse ponto eu entendo. O Ceará de hoje não é o Ceará para começar uma Série A. Até começar a Série A, que é no final de março, tem que evoluir e muito até lá. E muito até lá. Mas o time está conquistando e está conseguindo, pelo menos nos últimos 3 jogos, ser superior aos adversários. Ainda tem carências, ainda. Por exemplo, o Eric Melo, por exemplo, no contexto do Ceará hoje, é absurdo. Tá jogando no Ceará, assim, é absurdo. Mas é um lateral esquerdo que tem, entendeu? Não à toa o Dieguinho foi jogar de lateral esquerdo já na reta final do jogo, porque não tinha opção. Então, assim, o Ceará tem carências ainda nesse elenco. Ainda me preocupa muito o Ceará para o andamento da temporada, do que ainda vai disputar. A própria Copa do Brasil, que eu acho que no curto prazo é a coisa mais importante que o Ceará tem a disputar. Claro que o Campeonato Cearense também né? Mas como eu frisei até quando eu fiz com você a análise do Fortaleza, do jogo do final de semana, que no caso, né, tanto para Ceará para Fortaleza, né, o ideal é chegar na final. Porque você aí já garante a Copa do Brasil, não precisa ter que se preocupar, caramba, tem que ganhar uma Copa do Nordeste para pegar a vaga na Copa do Brasil, fazer uma grande campanha, que aí é mais difícil para o Ceará, né, para pegar uma Libertadores para disputar a Copa do Brasil. Então é importante para o Ceará agora estabelecer determinadas metas. Ele garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Estadual. Agora ele precisa chegar na final para garantir pelo menos a Copa do Brasil. E aí, for campeão, enfim, a gente sabe que acontecendo o clássico na final, pode ir para um lado, pode ir para o outro, aí vai do contexto do momento e até porque o próprio Ceará, nesse momento, tecnicamente falando, estou dizendo que é impossível o Ceará, até porque ano passado o Ceará tinha um elenco até mais inferior do que o Fortaleza, assim, quando eu digo em termos de investimento, mas esse ano, em termos de qualidade, eu ainda considero que está faltando peças mais importantes. Então, o importante será garantir isso no Campeonato Estadual, a vaga na Copa do Brasil, que é chegar na final do Cearense, passar de fase nas 2 fases da Copa do Brasil, para tentar chegar na 3ª fase da Copa do Brasil, e, claro, garantir a classificação, né, para a próxima fase, e, obviamente, o Ceará, queira ou não, tem até a obrigação de estar entre os 2 primeiros colocados da primeira fase da Copa do Nordeste, que só vai acontecer lá em junho, né, os mata-matas. Então, são essas metas que o Ceará tem que ter em mente. E esse elenco, ele é muito no limite para a gente observar o Ceará sobrando. O Ceará, eu acho que dificilmente o Ceará vai sobrar nesse começo, ele vai ter dificuldades. E aí, ao longo dessas peças que forem chegando, o time pode ter um pouco mais de lastro, né, para ter possibilidade de ir crescendo. Bom, alguns comentários da galera aqui, inclusive sobre isso. O Felipe Vieira fala: começo de temporada é normal.
Fortaleza no passado sofreu contra o América de Natal. O time hoje era reserva. Acho que o pessoal está muito crítico. É uma visão também, né? O Leonardo fala que falta muito futebol, que uma coisa também não exclui a outra, né? Bom, o Marcos Henrique Martins Marques fala que o time do ano passado era melhor sim, principalmente ofensivamente. A torcida tá cabreira com o negócio do 9 e o ataque não tem sido lá grande coisa. Comentário do Marcos aqui. E o Vini Eu falando. concordo Pode com ele. comentar. Eu vejo que o ataque, na verdade, assim, eu consigo ver todos os setores com uma certa desconfiança. É por isso que quando eu vejo o comentário de que o time da Série B era melhor do que o time desse ano, né? O time que vai disputar a Série A, o time até agora, é bom lembrar, né? Porque no ano passado, e é curioso, porque antes do primeiro jogo acontecer em 2024, ninguém nem imaginava que o Pug ia ser o principal jogador. E ele acabou sendo esse principal jogador ao longo da temporada. Por exemplo, já nessa altura do ano passado, o Pulga já se destacava. Assim, o Ailon já entrava nos jogos, porque no começo era mais Facundo Castro, Barcelô, mas o Ailon já começava a mostrar qualidade. Não à toa, ele começou a ganhar o espaço dele nesse mesmo período ali, quando estava no final da primeira fase, no clássico, né, que aconteceu. Então, em termos gerais, o que eu sinto mais assim com parte do elenco é quais são as peças desequilibrantes que o Ceará tem. Essa é a parte que pega para o Ceará, sabe? A gente está vendo o esporte tendo dificuldade, não tem volante, por exemplo, o esporte. Estou até falando aqui, né, o caso do Fortaleza ontem. O Fortaleza eu acho que é até um nível diferente para fazer uma análise, até porque ele cita, no caso, ontem que o Fortaleza foi fazer o gol no erro, mas o Fortaleza tem muita qualidade como time. Na verdade, a questão do Fortaleza não é ter ou não ter Já se qualidade. provou várias vezes também, Já se né? provou várias vezes. E na hora que talvez for preciso, vai colocar o futebol como foi ontem. Na hora que, no primeiro finalização do Fortaleza, quase foi gol, assim, sem ter criado quase nada. Então, na verdade, o que o Ceará precisa não é fazer essa comparação. O Fortaleza ontem não jogou essa bola toda e ganhou. O que o Ceará precisa é, como eu tenho um time menos qualificado, como é que eu vou tentar igualar? Principalmente para um ano difícil, onde eu vou enfrentar equipes com elencos muito mais pesados, muito mais ricos do que o meu. Então é esse o ponto onde o Ceará tem que saber trabalhar, e eu acho que está faltando, e aí é a parte que eu concordo, alguns pontos, algumas sustentações de qualidade técnica que sobressaia. Porque o time operário, que tanto se fala do Ceará desse ano, ele pode ser competitivo, mas uma hora, uma qualidade ela tem que se sobressair, sabe? Um jogador diferencial, ele tem que pesar. Por isso que o torcedor, quando fala da questão do time do ano passado, porque havia diferenciais. Esses diferenciais, para esse ano, a gente consegue pontuar ali, mas talvez a gente consiga ter uma regularidade. O caso do Pedro Henrique, por exemplo. É um jogador que a gente vê, talvez, a melhor qualidade. O próprio Lourenço. Mas, sabe assim, como é que você vai conseguir manter se esse jogador não conseguir manter uma sequência? E você tem que segurar esse cara, porque não dá para jogar 15 jogos seguidos, porque senão pode estourar. Então, essa dificuldade hoje do Ceará está muito atrelada a isso. Esses pontos chaves, né? Essa questão de determinadas peças, como vai conseguir sair. E agora a gente vai ver a partir de sábado, porque o grande jogo até agora, né, o desafio técnico maior, passa exatamente por esse primeiro jogo. Um jogo, eu acho que onde o Ceará não pode se cobrar tanto. Claro, não é ir para o jogo totalmente alheio, até porque se tomar uma goleada, né, obviamente fica feio. Mas entender como jogar esse tipo de jogo, principalmente por ser clássico, né? O Ceará até tem um bom retrospecto recente contra o Fortaleza, é como fazer desse jogo uma oportunidade de avaliar situações que esse elenco pode produzir. Ainda não é o Ceará ideal, mas naquilo que o Ceará tem hoje, como fazer, e aí é só fazer uma explanação de como vai ser isso na Série A. Pode ter alguns jogos da Série A que você não vai ter peças importantes do seu elenco. Como você vai fazer esse time para entrar dentro de campo e ainda ser competitivo? Eu acho que é uma grande oportunidade nesse próximo jogo. Bom, o Vini fala sobre o jogo de hoje, né, contra o CSA. Na verdade, já de ontem, né, porque já passamos da meia-noite. Ele fala: não parecia um jogo de um time de Série A contra um time de Série C, parecia um jogo de dois times de Série B. O Ceará, eu concordo também. Eu vejo que o Ceará hoje, ele
ele não mostra a discrepância hoje de ser uma equipe de Série A comparado a uma equipe hoje de Série C. Um jogo dentro de casa, como o Ceará hoje é de uma Série A, deveria ter um pouco mais de domínio das ações. Mas a gente não viu isso. E aí, por dois motivos. O Ceará ainda não é um time totalmente pronto, na minha avaliação, e na outra o CSA jogou muito bem. Então, assim, eu acho que quem não observou o quanto o CSA jogou também nesse jogo, aí eu acho que até ignora, claro, o torcedor tá olhando mais o time dele, né? Mas o CSA jogou muito bem. O CSA deu trabalho. Muito embora não tenha feito tantas finalizações com perigo, mas o time tinha uma ótima transição, marcava muito bem. O Ceará teve dificuldade. Não foi o jogo do Barbalha, onde o Ceará teve tempo para trocar passe, chegar e perder uma jogada e já fazer uma jogada 1 minuto depois. O nível é maior. E o nível vai piorar. O nível agora vai ter o clássico, depois vai ter Bahia. Tudo bem que pode ser um Bahia bem alternativo, mas vai ter jogos ainda, vai ter o jogo da Copa do Brasil. Esse tipo de jogo, onde o Ceará está jogando muito no limite, para uma Copa do Brasil, que a primeira fase já não te garante mais que o empate é seu, pode ser arriscado. O Ceará vai ter que produzir mais jogo até esse jogo, que deve ser daqui a poucos dias, né? O Ceará pode pegar ali no dia 19 já, ou dia 18, já o jogo da Copa do Brasil. Vai precisar melhorar. Mas, e aí, volto a falar, sendo muito frio, o Ceará hoje fez um jogo para ganhar, não tenha dúvida. Hoje, se era para sair um vencedor, era o Ceará. Como foi no jogo do Barbalha, como foi no jogo do Iguatu. Agora, os 3 primeiros jogos, não. Os 3 primeiros jogos, o Ceará, a fórceps, ganhou 2 jogos e perdeu um jogo merecidamente. Bom, então está havendo evolução, né? Então, pelo menos é algo para esse momento da temporada é importante. Bom, o João Pedro fala que o Ceará fez boas contratações, inclusive, aproveitando essa mensagem, comente, Thiago Minhoca, as chegadas aí de Rômulo, né, volante, que vai ser emprestado pelo Palmeiras, e o Marcos Vitor, né, zagueiro do Bahia. Chegam para ser titulares mesmo? O Marcos Vitor ele já tem uma identificação, até porque o Ceará, né, o Ceará o vendeu para o Bahia. É um jogador que teve pouca minutagem no Bahia nesse período. E eu lembro que na época do Ceará ele tinha uma característica muito boa de conduzir essa bola, né? Ele era aquele zagueiro, eu sempre gosto de fazer essa associação, assim, porque era um zagueiro que tinha como marca registrada essa característica, que era o Lúcio, Bayern de Munique, né, que jogou na seleção brasileira, capitão e tudo mais. O Lúcio era aquele jogador que pegava a bola, aquelas passadas largas dele, ele ia conduzindo, conduzindo. O Marcos Vitor tinha isso como característica. Eu confesso que eu não vi muitos jogos dele no Bahia. E os jogos que eu vi, ele não me chamou tanta atenção como em outros momentos. Então, não acho que ele chega tirando vaga de ninguém. Eu acho que ele é um bom complemento de elenco, e aí vamos ver como ele vai se comportar, tendo as oportunidades, se assim o Condé o fizer como ele está fazendo nesse momento, né? Ele vem revezando essa dupla de zaga. Vem Marlon com Ramon, que eu acho que hoje para ele é a dupla titular, com a outra dupla que é exatamente o William Machado, juntamente com o Éder. Então, acredito que o Marcos Vitor pode estar brigando em 2 posições que eu considero ainda. Eu confesso que eu ainda não, se eu fosse definir agora, eu não sei quais são os 2 zagueiros do Ceará. Talvez pelo momento, o Ramon, nesse momento, e aí essa dúvida ali exatamente nesse outro, porque o Marlon começou mal, aí o Éder foi, jogou bem, mas o Éder também às vezes não passa uma segurança total. Enfim, me paira ainda uma dúvida. E o Marcos Vitor, teoricamente, joga pela direita, que aí é nessa função, eu acho que até eu ainda ficaria com o Marlon, assim, em termos gerais, ficaria com o Marlon, mas ainda acho que pode haver uma disputa, sim, com a chegada do Marcos Vitor. Já o caso do Rômulo, o Romulo, na verdade, não é bem um volante. Ele pode até atuar como volante, mas ele é Isso, é meia mesmo. meia. Isso. Ele é 10 mesmo. Ele é um jogador que até jogou com o Ailon no Novo Horizontino, lá no time do Eduardo Batista. Ele foi extremamente importante para tanto o quase acesso do Novo Horizontino e a boa campanha que ele fez também no Campeonato Paulista. É um jogador que, quando chegou no Palmeiras no ano passado, eu falei: o Palmeiras contratou um bom jogador, porque eu já tinha acho que eu comentei, não sei se comentei aqui, na rádio, em qualquer outro canto que eu estava fazendo alguma live, que eu faço muito, que eu falei, o futebol cearense vacilou nessa, porque o Romulo já estava se destacando na Série B, que foi há 2 anos, que até na época que o Ailon estava lá, e é um bom meia, pensa muito bem a jogada, tem uma boa dinâmica, trabalha muito bem a bola, e quando ele foi para o Palmeiras, claro, o sarrafo do Palmeiras é maior,
ele acabou não desenvolvendo. Então, ele vem para cá para tentar resgatar o futebol. Né? Assim, o Ceará não vai ter nenhum tipo de compromisso de compra por esse empréstimo. É um empréstimo, o Ceará vai pagar o salário dele e depois, no caso, quando terminar a temporada, o devolve. Claro que também fica aquele risco, né, Fábio, que quando você pega um jogador dessa característica, se ele passa a se destacar, aí pode vir um clube de fora e o Palmeiras, vou vender, Ceará, né? Mas isso já aconteceu com vários clubes. Mas, de toda forma, eu considero uma boa aquisição. Até porque, por exemplo, Matheus Araújo, daqui a pouco eu vou falar, é um jogador jovem ainda. Então, ele tem algumas tomadas de decisões ainda que é de um jogador sem... não é acima da média. Ele é um bom jogador, mas não é um jogador acima da média. Quando você olha o caso do Mugni, tem a questão física dele, que ele não consegue, muitas vezes, ter uma sequência, não consegue ter 90 minutos de alta intensidade. Já é diferente no caso do Rômulo. O Rômulo vinha sendo uma peça principal até 2 anos atrás. Então, para esse ano agora, ele pode retomar. Eu considero que, tecnicamente falando, é um excelente jogador. Agora, na prática, a gente vai ver se ele consegue, de fato, entregar, né, pelo menos essa qualidade que, pelo menos, eu observo. Muito bem. Bom, vamos para o campinho? Vamos agora avaliar individualmente aí os jogadores do Vozão. O querido Márcio Souza colocou na tela. Bom, esse time é basicamente o reserva, né? Grande parte, né? Eu acho que foi um time mesclado, né? Porque daí o Bruno Ferreira, eu acho que hoje é titular, o Mugni é titular, o Lourenço é titular, o Pedro Henrique é titular. Basicamente aí esses 4 nomes, né? Dos 11, que se a gente for considerar assim, do time que pode jogar no sábado. Acho que 4 deles vão ser titulares. É claro que tem uma questão aí que envolve Nicolas / Matheus Bahia, se nenhum dos dois se recuperar até sábado, mas eu acho que, por ser clássico, eu acho que vão, por mais que talvez não tenha 100%, acho que algum deles possa estar presente. Então, bom, acho galera, que pode deixar o like, basicamente é tá? Só isso. reforçando aqui. Só para reforçar o like da galera, né? Galera chegando aqui do Ceará. Então já deixa aquele joinha no vídeo. Bom, Eu agora caí, sim, vamos. eu caí, Eu não né? sei se foi eu ou você, porque eu Não, achei que fui você eu. tinha parado de falar, eu falei. Eu falando aqui, eu nem sei o que, é que eu estava falando antes, mas tudo bem. Mas enfim, vamos pro campinho. Mas, Bruno. mas saiu que eu falei que eram 4 jogadores dos Sim, 11? Não. saiu. Foi só um finzinho mesmo, agora. Tá. Bom, Bruno. Mas ninguém caiu, viu? Pelo menos pra mim, você ficou esse finzinho. Foi, também acho. Bom, tem um elogio pra você, viu? O João Vitor falou que você fica muito bem de preto. Tá aí, elogio registrado Eu gosto aí de para brincar muito. Thiago Minhoca. Eu gosto muito de brincar com os dois torcedores daqui. Então, quando eu tô assim numa live ou com amigos que torcem Ceará, eu falo assim: o meu time é tricolor. Aí eu já fico assim: meu time é tricolor, pô. É preto, branco e vermelho. E aí, quando eu tô do lado dos torcedores do Fortaleza, eu falei: meu time é preto e branco e vermelho. Muito Aí, bem. Bruno Ferreira teve que trabalhar hoje? Teve bola no gol? cara, teve algumas chegadas perigosas, né? Essa que foi a bola na trave. Eu tô tentando lembrar. Qualquer coisa o pessoal pode me ajudar, assim. Eu não consigo lembrar, não, assim, de nenhuma defesa de alto nível, assim. Teve chegadas perigosas do CSA, mas eu confesso que eu não lembro de nenhuma defesa, assim, determinante e tal. Acho que nesse ponto ele não chegou a trabalhar tanto. O CSA teve chegadas perigosas, não teve finalizações perigosas, mas chegadas teve. Então, na minha avaliação, é o razoável para ele. Foi um jogo, claro, que ele ficou bastante atento. Eu gostei, aliás, ele tem até um ponto positivo, assim, vai ficar o razoável para ele. Mas tem uma coisa no Bruno que até é melhor do que os outros 3 goleiros, eu diria. Tanto o Richard, quanto o Fernando Miguel e, obviamente, o próprio Keller. Ele tem uma característica de ser um jogador mais ativo, um goleiro que ele está mais atento ao que está acontecendo dentro de campo. Então dá para ver ele mais conectado, sabe? Então ele entende que às vezes precisa sair do gol, às vezes ele entende que trabalha mais a bola. Então ele é muito comunicativo. E eu acho que isso é muito importante, sabe assim, até para o sistema defensivo que o Ceará muitas vezes já cometeu de falhas, né, em alguns momentos. O próprio Bruno também comete suas falhas,
Mas eu gosto dessa postura do Bruno, sabe? De ser um goleiro ativo dentro de campo, entendendo, sabe, como os companheiros têm que ter atenção para certas situações. Então, eu acho bem legal isso da parte dele, mas o jogo realmente ele não teve muitas ações. Muito bem, razoável para o Bruno Ferreira. Agora vamos para a dupla de zaga, Éder e William Machado. William Machado, para mim, jogou bem. É um verde musgo aí para ele. Ele tem essa qualidade. Eu acho que ele cometeu alguns erros no primeiro tempo. Alguns passes ele acabou forçando demais. Mas, no geral, é um zagueiro que tem boa velocidade, é um zagueiro que tem bons embates físicos. Eu ainda acho que, e aí é que tá, né? É muito pela questão da posição de cada um. Hoje o Ramon tem entregado mais do que o William Machado. Mas é muito bom saber que o William Machado é um jogador hoje que pode substituir o Ramon para esse contexto. É assim, claro, o William Machado é dos jogadores que eu mais tenho curiosidade para ver até o término da temporada. Porque eu acho que qualidade ele tem, mas ele vai agora para uma realidade a qual ele nunca viveu. Né? Ele vai ter embates pesados ao longo dessa temporada. Então ele vai sentir já nesse clássico, né, assim, enfrentando um time de qualidade, né, ele vai cair mais, assim, talvez ele não vai ser titular, né? Mas se caso ele for titular, por exemplo, no clássico, que eu acho que não vai acontecer, ele vai ter que enfrentar um lado ali onde o Marinho geralmente cai, ou ter que ter embates ali com o Lucero, entendeu? Então isso já é uma boa experiência, caso ele jogue o clássico, mas eu acho que ainda o Ramon deve ser o escolhido para esse jogo do sábado. O Éder, eu acho que já fez uma partida mais para razoável. Teve alguns momentos que eu acho que ele cometeu alguns vacilos, assim, né? Teve uma falta ali também que ele acabou cometendo amarelo, que eu acho até certo que ele fez, porque era uma jogada de contra-ataque do CSA. Mas eu senti um jogo mais razoável do Éder. Eu senti ele. O pessoal até tinha dado mérito para ele do lançamento, que foi no primeiro tempo, mas depois, pelo menos eu vi assim, eu posso estar enganado. Foi o Mugni que fez aquele lançamento no primeiro tempo. Mas eu senti uma partida ok do Éder, assim, não consegui também, até porque o sistema defensivo do Ceará também não trabalhou tanto assim. Mas o William Machado, para mim, conseguiu ter melhor passes na saída de bola. O William Machado que jogou no Belo, viu, Thiago Minhoca? Inclusive foi aqui que ele jogou no Ferroviário de Ceará e Ferroviário. depois foi. Na verdade, foi Foi pro Belo. A primeira vez que eu vi o William Machado, ele jogava de lateral esquerdo, no Ferroviário. Foi um jogo Neuzi Cabral contra o Atlético Cearense. O Ferroviário, desculpa, contratou bem uns 16 jogadores, 17. Aí esse jogo foi 1-1. E aí, ao término do jogo, a torcida do Ferroviário, que eu acho, de todas daqui do futebol cearense, a mais corneta, Ceará e Fortaleza, a torcida do Ceará e Fortaleza chega nem perto. Terminou o jogo, aí era a torcida gritando ou queremos jogador. Isso no primeiro jogo do ano, com 17 contratações, assim, então, surreal. E o William Machado jogou bem naquele dia. Eu falei, bom jogador, esse lateral esquerdo aí do Ferroviário. E depois ele passou a jogar com o zagueiro, com Batatais e tal. Então, eu lembro também que ele jogou no Botafogo e jogou bem também. Inclusive, o melhor zagueiro do Botafogo nos últimos anos, William Machado. Grande cara, viu? Eu tive uma boa relação com ele, era setorista na época. Gente boa demais. Sucesso para ele aí no Vozão. Bom, vamos para as laterais, Diego e Eric Melo. Dieguinho conseguiu fazer o gol da vitória. No primeiro tempo, o Dieguinho ele tem uma boa condução com a bola. Eu acho que ele tem essa característica. E fez muitas tomadas de escolhas corretas na minha avaliação. Errou em alguns momentos, alguns passes também. Eu ainda acho que. Na verdade, eu acho que eu tinha uma expectativa maior do Dieguinho nessa associação de jogo, sabe? Nessa troca de passes. Eu acho que ele tem isso como qualidade, mas eu acho que ele não tem acertado tanto como eu imaginava. Né? Mas para mim, ele jogou bem. Pode colocar também um verde musgo para ele. Na minha avaliação, conseguiu fazer um bom jogo. E na lateral esquerda também cumpriu muito bem o papel. Aliás, é o tipo de jogador do Ceará que é bem importante ao longo dessa temporada. Um jogador que pode jogar de lateral direito, lateral esquerdo, volante. O Diguinho tem essa qualidade. O que eu acho ainda que falta a ele é ter um pouco mais de jogo associativo mesmo, assim. Essa troca de passes ainda dele, eu acho que ele tem pecado, pelo menos nesse início. Eu acho que ele tem mais a evoluir na minha concepção. Já o Eric Melo, eu não gostei. Assim, o sarrafo dele é muito baixo, né? É muito baixo. Houve momentos que ele conseguiu ter bastante entrega, mas quando ele chegava ali na lateral esquerda, até conseguiu acertar alguns cruzamentos, mas boa parte deles sem muita efetividade. É um lateral bem limitado, bem limitado. Para mim, eu vou colocar um ruim, eu também não vou pesar tanto assim.
Eu acho que ele não estava bem no jogo. Não vou colocar péssimo, porque também não acho que o jogo dele defensivo também foi horroroso, nem nada do tipo, assim. Eu acho ele um jogador horroroso, mas eu acho que ele fez um jogo ruim, em resumo. Ele é um jogador bem limitado. Não é um lateral que apoia tão bem, não é um lateral que defende tão bem, mas era o único lateral esquerdo disponível para o jogo de hoje. Me preocupa, né? Se por acaso ele for jogar o clássico, eu acho que aí vai ser desespero. É melhor ter o Dieguinho na esquerda, colocar o Fabiano na direita do que ter o Eric Melo no clássico. Caso os laterais não possam jogar. Mas jogou mal aí. É o laranja. Muito bem, depois desse show de comentários negativos sobre o Eric Melo, vamos para o meio de campo aí, Lourenço. Lourenço, eu acho que em boa parte do jogo ele foi bem influente. Não jogou a mesma bola que jogou nos outros jogos, mas eu ainda acho que ele jogou bem. Eu acho que ele ainda jogou bem, o Lourenço. Vou colocar um jogo com bem. É ali aquele bem para o razoável, mas eu ainda acho que ele foi bem importante. Como o time do CSA tinha uma marcação-pressão muito boa, assim, deu muito trabalho, o Lourenço não teve tanto tempo para conseguir executar as jogadas que ele faz, mas ainda conseguiu distribuir muito bem o jogo. Então, acho que ele foi bem relevante. Na minha avaliação, ainda é o melhor jogador do meio campo do Ceará. Assim, é o mais lúcido, né? Um atleta que dispensa comentário atualmente. Assim, para mim, o melhor jogador sobrando hoje no meio de campo do Ceará. Então, gostei da partida dele. Lucas Mugni. O Mugni foi ele que cometeu a falha, né? Com 2 minutos. Mas depois eu acho que ele até conseguiu jogar bem. Teve momentos que ele acertou muitas jogadas de ataque. O Mugni, eu só acho que essa função dele hoje não é a função que o Mugni tem que exercer, na minha concepção. Eu acho que o Mugni de volante, ele não é tão relevante como o Mugni jogando mais adiantado. Porque ele tem um pouco. Para mim, ele tem muita clareza para jogar naquela faixa de campo mais próximo do ataque, né? Um time que muitas vezes carece de um camisa 10, né? Com essa característica, por isso que o Romulo está chegando. O Mugni é o que mais se aproxima, né? Ele é o 10, na verdade, do Ceará, né? Mas é o que mais se aproxima de fazer esse tipo de função. Então, como volante, eu confesso que eu não sou muito fã do Mugni, não. Não à toa ele cometeu esse erro no começo da partida. Então, eu vejo que o Mugni vou colocar num jogo razoável. Eu acho que teve bons momentos do Mugni. Mas em outros ele cometeu uma vacilada. Eu acho que no geral o Mugni para mim fez uma partida mais para razoável. Muito bem. Matheus Araújo. Foi bem, mas eu acho que ele poderia ter sido até o principal destaque do time. Ele se movimentou muito bem, ele acreditou em muitas jogadas. Uma delas, aliás, é uma que o Pedro Henrique ganha ali, vai até o fim, luta para a bola não sair na linha de fundo, né? Ganha do zagueiro, ele toca para trás. Claro, ali não dá para exigir, porque é uma jogada muito rápida, ele tinha que tocar logo a bola. Poderia ter sido uma assistência, mas não tinha ninguém chegando. Mas eu gostei da movimentação dele. Aliás, ele tem uma boa dinâmica de movimentação. O que eu acho que falta o Matheus Araújo é poder de decisão, sabe assim? E aí até fazendo a comparação com o próprio Mugni. O Mugni, por exemplo, é um jogador que, por mais que não seja um jogador para fazer gols, por exemplo, ele é um jogador que coloca muitos jogadores em condição para fazer o gol. O Matheus Araújo, ele não tem isso de maneira muito acentuada. Ele é aquele jogador, complemento de elenco mesmo, não faz uma partida, mas eu acho que falta esse poder de decisão. Ele teve, começou com o quê? Com 30 segundos, eu acho que não tinha nem 20 segundos, eu acho. Ele teve uma chance cara a cara, claro. Teve o desvio ali da defesa do CSA, mas uma chance como aquela não dá para perder. Então, assim, o poder de decisão do Matheus Araújo é o que eu acho que não vai fazer ele ser titular, né? Agora, mais ainda com a chegada do Romulo, né? Então, acredito agora que realmente que ele acaba sendo uma terceira opção, mas uma terceira opção boa. Considero uma terceira opção que dá. E ele também pode cair pelos lados, né? Acho que uma alternativa ainda que o Condé não pensou. Ele tem uma boa dinâmica, muito embora jogar como extremo, você tem que fazer mais recomposição, tem que ter muito desgaste físico, né? Algo que jogando de meio ele não precisa ter essa obrigação. Mas eu vou colocar um jogo bem para ele. Bom, agora vamos para o ataque. Trio de ataque, tivemos o Galeano, o Pedro Henrique e o Recalde. Galeano,
Eu vou pesar na tinta agora, ó. Vou pesar mesmo. Galeano, para mim, jogou muito mal. Porque aí é que tá. O Galeano já teve muitas oportunidades, né? Foi logo de cara um titular e ganhou oportunidades e foi ganhando e fazendo todas as ponderações que você possa fazer para o atleta. Ele tem um nível de entrega que, na minha avaliação, não pode. Algumas vezes eu venho aqui para analisar Ceará e Fortaleza e eu coloco o nível de entrega como um fator determinante para um determinado jogador. Mas eu acho que esse nível de entrega ele é relevante no contexto quando você joga fora de casa, quando você está pegando um adversário de mais qualidade. Aí essa determinação vale a pena, sabe? Pô, você está ganhando o jogo, você está com um jogador a menos. Essa entrega acaba sendo relevante para a análise. Nesse caso específico, o Galeano até agora, ele teve vários jogos onde ele podia ter mostrado mais qualidade e na minha avaliação ele não mostrou. Então ele tem muita dificuldade de superar adversários no 1 contra 1. Ele tem muita dificuldade de tomada de decisão quando a bola está caindo pelo lado, de fazer um cruzamento, sabe? Aquele cruzamento com o arco, tirando do jogador para chegar num companheiro na área, ou para essa bola chegar na área, sempre cruzando em cima. Então, lembra muito o começo do Facundo Castro do ano passado, assim, sabe? Que também não conseguia dar sequência às jogadas. Então, o Galeano, que até conseguiu em outros jogos, deu uma assistência, né, que foi até naquele gol, no primeiro gol do Lourenço, né, que uma bola que sobra, ele toca para trás, o Lourenço faz o gol em outra partida, deu uma finalização ali interessante, mas eu olho para ele, e aí eu lembro também da época de São Paulo, mas no São Paulo ele é um garoto e tal e tudo mais. Eu olho para ele, eu acho que ele vai ser mais um jogador ali, sabe, de contexto de jogo. Preciso fechar a casinha, o Galeano, vem aqui fazer a questão tática dentro de campo, ajudar defensivamente. Eu acho que isso ele pode colaborar. Agora, tecnicamente falando, eu acho ele muito, muito limitado, muito limitado. Teve algumas jogadas hoje que caramba, o cara não tem o senso, sabe assim, de parar a bola, de dar um break e tal. Ele é um ponta que não consegue ser desequilibrante. Ele é um ponta que é um velocista, que é de total entrega. E eu acho que isso é um problema para essa temporada. Você não ter um ponta, é melhor imaginar mesmo que o Martínez que está chegando, né, o Pedro Henrique, o Fernandinho, sabe, assim, são jogadores que conseguem fazer isso. Aliás, o próprio Fabiano, lateral direito, tem muito mais 1 contra 1 do que o Galeano, assim, sabe? Isso aqui é absurdo. Um lateral direito tem mais. Tudo bem, isso não é exclusividade, mas o Galeano não me parece ter qualidade suficiente para ser um titular. Mas hoje tinha que ser titular, né? Até para imaginar. Eu imaginava que fosse, mas confesso que das contratações assim do setor ofensivo é o que mais me decepcionou até agora, em termos de futebol. O Leonardo fala que o Galeano é o Facundo Castro de Bem parecido. 2025. Bem parecido. E do lado esquerdo lá, o Pedro Henrique. Foi bem? Eu não gostei. Para mim é laranja aí. Eu não vou também pesar tanto, não, porque eu acho que o Pedro Henrique, apesar de ter cometido falhas ao longo do jogo, em muitos momentos ele recuperava o que ele perdia ou de outro jogador perdendo. Então, nesse ponto, por exemplo, o Pedro Henrique, mesmo mal durante o jogo, se atrapalhou em muitos momentos, não estava bem, acho que foi bem acertado, aliás, a troca do Condé rápida, né? Que é uma coisa que a gente fala muito do Condé, demora, e ele entendeu que o Pedro Henrique não estava bem. Né? Não sei se também vai que ele sentiu alguma coisa e o Condé disse, vou ter que trocar. Mas, de toda forma, o Pedro Henrique não esteve bem durante o jogo. Aliás, ele teve muito atrapalhado, errando demais em muitas jogadas. Para mim, é o laranja para ele, porque, de fato, não conseguiu desempenhar, até pela qualidade que ele tem, assim, né, do que a gente conhece. Mas, mesmo assim, por exemplo, nessa jogada que eu estava citando do Matheus Araújo, né, que ele toca para trás, o Pedro Henrique vai até o final, o jogador do CSA está protegendo, ele dá um carrinho ali antes da bola sair, que gera quase o gol. Então, ia ser muito mérito do Pedro Henrique de acreditar na jogada. Então, ainda coloco ele um laranja, porque você vê que ele tem qualidade, ele tem lucidez, sabe? Ainda, com esse jogo errático que ele fez hoje, ele ainda é um jogador que acrescenta tecnicamente para a equipe. Recalde. Cara, Recalde eu acho tão deslocado nesse elenco do Ceará. Tecnicamente, eu acho que muita gente vai concordar, boa parte da torcida do Ceará vai concordar, é muito talentoso. A bicicleta que ele dá, por exemplo, se entra, gol de placa. Mas é um jogador, ele não é forte o suficiente para ser um centroavante, ele não é alto o suficiente para ser um centroavante, ele é tecnicamente muito bom para ser um jogador, como ele foi no ano passado,
uma bola que sobra, empurrar para a rede. Ele tem essa técnica. Ele tem qualidade suficiente para ser um jogador até mais letal do que o Wailon, por exemplo. Talvez mais letal do que o Wailon. Tecnicamente falando, estou falando em termos de técnica. Mas é uma dinâmica lenta, é um jogador... Por exemplo, ele estava jogando de 9, mas às vezes ele saía da área. E aí, às vezes, o Pedro Henrique, né, lá no primeiro tempo, ocupava esse espaço. Mas ele não é um diferencial, assim, sabe? A bola tem que sobrar nele com uma condição ótima para ele fazer como ele fez. A própria jogada da bicicleta, né? Ali. Então, eu confesso também que eu não gosto muito do Recalde, não. Assim, eu acho que é um jogador hoje que está bem, bem fora do que o Ceará precisa para essa temporada. Dito isso... Banco. Quem entrou aí? Alguém se destacou? Não, peraí, eu nem dei a nota. Ah, Eu vou colocar um laranja para ele. Eu acho que essa bicicleta, mas também viver da bicicleta também é sacanagem. Mas vai o laranja, vai. Também não vou pesar tanto na mão, não, assim. Tava jogando de 9, ele vai lá, ele faz um serviço de 9, mas não é 9 também, a culpa nem é dele também. Enfim. bom, agora sim vamos para o banco, né? Tivemos a entrada aí do Fernandinho, Guilherme, Richardson, Fernando Sobral e João Vitor. Eu Quem vou se começar destacou mais aí dessa turma? eu vou começar para mim com um jogador que entrou muito bem, que é o João Vitor. Pode colocar o verde mais forte para ele. É curioso, o tempo que ele ficou em campo, sei lá, foi tipo 10 vezes mais do que o Galhardo fez, assim. Jogada de 1 contra 1, a própria jogada que gera o gol, né? Começa com o João Vitor, fez uma outra jogada. Ele surgiu no Ceará, assim, chamando a atenção muito por essa característica, né? De ser um jogador do drible, inventivo e tudo mais, mas ainda não tinha a estrutura física para desempenhar. Quando ele voltou para a base, ele teve muito problema, né? Meio que deu aquela chamada, subiu a cabeça, né? Um pouco essa situação que ele acabou vivendo no profissional. E isso gerou até problemas para ele. Quando ele voltou para a base, ele já voltou jogando muito mal, né? E achando que já estava muito pronto e não desenvolveu, foi emprestado, saiu do Ceará, também não desenvolveu. E agora, com essa volta, eu tenho gostado dos jogos que ele tem entrado. As partidas que ele entrou, na minha avaliação, ele ofereceu exatamente produtividade à equipe. O time melhorou, aliás, quando teve ele dentro de campo. E aí, como o recorte dele é pequeno durante o jogo, né? Esse pouco tempo ele conseguiu, para mim, fazer muita coisa certa, né? Para mim, então, ele jogou muito bem. Eu acho que foi bastante produtivo. Acho que pode até ser utilizado mais vezes, né? A grande questão é que, às vezes, tem a tal hierarquia do Condé, né? É até capaz do Galhardo ainda estar na frente dele por esse motivo. E muito embora eu veja que futebol é muito momento. E, claro, o João Vitor também tem que ter todo o cuidado, porque ainda é um jovem atleta. É diferente, né? Colocar para começar uma partida, entrando na partida, mas eu acho que pode ser uma arma, a depender do contexto, para alguns segundo tempos. Eu acho que o Condé pode dar mais oportunidades para ele, na minha avaliação. Deixa eu ver. Richardson entrou no final, foi mais ali para fazer o feijão com arroz. Não sei se vai ter uma nota para o Richardson. Confesso que eu tenho uma certa dúvida. Vai, bolinha branca. Eu não vou também. Acho que também não foi um jogo que. Apesar dele ter colaborado. Entrou aos 41 do segundo tempo. Pouquíssimo tempo. Com mais de 5 de acréscimo, jogou 11 minutos ali. Foi importante nos minutos finais e tal, mas também não acho que dá para ter uma nota para ele. Fernandinho. O Fernandinho conseguiu também fazer boas jogadas. Não tanto como ele fez na minha avaliação do que no jogo passado, mas eu vou colocar um jogo bem para ele. Eu acho que em alguns momentos houve um pouco de zelo assim, na jogada. Às vezes ele acaba querendo fazer um pouco além do que é para fazer, mas eu acho que ele entrou bem. Eu acho que o Ceará passou também a atacar bem ali pelo lado esquerdo. Melhorou mais, jogou bem mais do que o Pedro Henrique. Então, para mim, é um verde musgo. É um jogador hoje que é, na minha concepção, titular, né? Já imaginando também o jogo do sábado. Sobral. Deixa eu ver, Sobral. Cara, o Sobral, na minha avaliação, ele entrou bem, mas eu vou colocar um razoável. Eu acho que ele fez uma partida ali tal qual a do Mugen, assim. Eu acho que ele deu mais sustentação defensiva,
É porque eu não consigo ir muito além, assim, no verde, assim. Eu acho que ele cumpriu bem a função dele. Ele cumpriu bem a função dele. Melhorou essa qualidade ali quando o Mugni saiu, em termos de distribuição de jogo. O Mugni, né, estava errando também muitas vezes. Acho que ele fez até uma partida melhor do que o Mugni, na minha avaliação. Mas eu ainda vou ficar com o amarelo. Eu acho que ele fez uma boa partida. Poderia ser um verde, mas vou colocar aí o razoável. Se tivesse uma cor intermediária entre o amarelo e o verde, seria essa cor. Jogou melhor do que o Mugni, só para deixar claro. Né? Apesar de ser cores similares, mas eu acho que ele jogou bem, mas não sei, eu talvez esperasse um pouco mais de Sobral em termos de influência direta, né? Na hora que o jogo estava passando, e eu não sentia que o Sobral estava sendo determinante para o time criar mais possibilidades. Mas teve aí um razoável para bem, mas vou ficar no razoável. E para fechar, o Guilherme conseguiu, em alguns momentos, proteger bem. Eu só acho ainda, e eu tenho eu sempre tenho cautelas com os jovens atletas. E quando eu digo isso, não é nem dizendo que eles não mereçam entrar. Até porque eu acho que o Guilherme, pelo gol que fez no jogo passado, deveria de novo ganhar essa oportunidade, até porque, né, era um jogador até que é mais centroavante do que o Recalde. Mas eu senti que ele ainda tem dificuldades. E é natural, porque é da idade, entendeu? Assim, eu só acho um pouco exagero, muitas vezes, parte da torcida, dizendo assim, não, tem que ser o Guilherme. Eu acho muito pesado, sabe? Ainda para ele. Às vezes tem jogador que consegue com esse poder. Às vezes até o jogador, quando surge fazendo gol e tudo mais, e depois nem se torna esse jogador tão bom quanto é. Eu acho que o Guilherme tem que ter todo um cuidado, porque, por exemplo, teve um momento do segundo tempo que ele protegeu bem, dominou a bola no peito, ajeitou ali. Acho que foi para o Matheus Araújo a jogada. Acho que foi, não estou lembrado. Ele ajeitou ali para alguém, fez excelente a parede, assim, de 9 mesmo. Mas ele errou uma jogada, uma bola que passou ali, ele se atrapalhou e tudo mais, foi tentar fazer uma jogada meio desnecessária. Então é um jogador que, da idade dele, vai ter erros e acertos. Então eu coloco eu vou colocar também um razoável para ele. Vou colocar um razoável. Eu acho que ele fez coisas certas. Só em olhar ele ter feito essa jogada de 9, por exemplo, já. Eu acho que, não sei se para o torcedor do Ceará, assim. Mas a impressão que dá, tipo assim, é o único jogador do elenco do Ceará que consegue ser 9 hoje. Porque é o único 9 de fato, assim. Quando ele fez essa proteção, ajeitando no peito e devolvendo pro companheiro, assim, eu falei, não tem outro jogador não, assim. Porque antes era o Saulo que fazia isso, sabe? Então, assim, é uma carência urgente mesmo, assim, no Ceará. O Guilherme hoje é tal qual o do esporte, né? Um garoto lá de 16 anos, né? Então, é uma carência muito grande que o Ceará tem. Muito bem, então jogadores avaliados, alguns comentários aqui. O Felipe Vieira fala que o time melhorou quando o Mugni saiu. Eu também achei. E o bom, o Leonardo fala que o Fernandinho prende demais a bola. Em algumas jogadas tem esse exagero dele. E o Lucas Sampaio, ainda sobre o Rômulo, né? Nova contratação do Ceará, falou que ele joga de ponta também. Dá para um jogo ou outro por Mugni e o Rômulo juntos. Dá, Thiago Minhoca? É uma característica que o Ceará está montando muito nesse elenco de 2025, né? Jogadores que façam mais do que uma função. Ele tem também essa qualidade. Mas eu acho que ele chega muito com o status de ser esse jogador mais central, o meia. Pode cair pelos lados, mas eu imagino que a posição, pelo menos projetada, é mais como meia. Temos que olhar também o argentino, né, que está chegando, porque teoricamente ele joga do lado direito, e aí o Ceará passa a ter revezamento, né, de qualidade. Pelo menos vamos ver como o jogador argentino também se adapta, né? Até porque também é um jogador que vem de uma temporada mal, né? Foi um jogador considerado até um sarrafo alto e vem para tentar se recuperar no Ceará, né? Porque hoje Fernandinho e Pedro Henrique me parece as peças, e isso afeta até no próprio posicionamento, porque como o Pedro Henrique geralmente cai pela esquerda, o Fernandinho também, aí você tem que fazer o Pedro Henrique para a direita. Então, se tiver um jogador lá pela direita, você dá para fazer um revezamento ali, Fernandinho e Pedro Henrique, né, nesse contexto. Muito bem. Melhor em campo, Thiago Minhoca, antes da gente finalizar com o Léo Condé. A minha nota acabou sendo mais alta para o João Vitor, né? Isso, é. Ele mesmo, melhor? É, né? Quer rever?
Não, assim, é porque o tempo dele que ele foi em campo, para mim, ele teve muitos acertos, João Vitor. Ele foi bem mais influente. Mas eu estou tentando ver se teve um jogador desse que eu considerei como bom, se teve realmente uma regularidade a ponto de ser mais importante ao longo do jogo, assim. Eu gostei do William Machado. O Dieguinho talvez tenha sido melhor, porque ele conseguiu tanto fazer o lado direito como o lado esquerdo de uma maneira mais regular, com boa performance. Então, eu vou colocar o Dieguinho como o melhor, até porque ele tem uma característica que eu acho que para o Ceará é bem importante, né? Um jogador técnico, né? Assim, a bola vem, ele consegue dominar, ele tem leitura de jogo muito boa. A única questão que eu acho que ele ainda pode desenvolver, eu acho que ele tem margem para desenvolver, é o jogo mais associativo. Eu acho que ainda está faltando um pouco mais do Dieguinho quanto a isso. Mas é um jogador que até me paira dúvida se vai ser titular no Clássico. A impressão que me dá é que o Fabiano, e aí até falando um pouco do jogo do sábado, né? Eu acho que Bruno vai ser titular, eu acho que Fabiano vai na direita, eu acho que vai voltar com a dupla de zaga, com Ramon e Marlon. À esquerda fica essa dúvida, né, da recuperação do Matheus Bahia e a volta do Nicolas, mas caso não tenha a volta, acredito que, pelo menos eu falei dessa maneira, né, eu colocaria o Dieguinho na esquerda com o Fabiano na direita. Mas se não, aí deve ser Matheus Bahia, e se não tiver o Nicolas ali, se não, vai que o Condé colocou o Eric Melo, mas acho que seria a pior opção. E aí, do meio para frente, eu acho que a ideia é ter o Richardson, que hoje foi poupado de titular, entrou durante o jogo, juntamente com o Lourenço, e aí me para muito uma dúvida desse meio adiantado. Como o Mugni foi titular nos 2 últimos jogos, eu não sei se o Mugni vai ser titular no sábado. Me para uma dúvida. Pode ser que ele vá com 3 volantes. Pode ser que... E também vai depender também da regularização dos demais atletas. Também, por exemplo, não sei se o Rômulo, acho muito rápido assim para, sabe, já ser regularizado e já jogar como titular. Acho difícil que isso vá acontecer. Mas vinha Mas jogando, né, no Palmeiras, vinha entrando, vinha né? jogando alguns jogos, mas não sei. Não sei se não me parece que o Condé já colocaria logo de cara assim, se ele for regularizado até o sábado, até a sexta, na verdade, né, para jogar sábado. Então, eu ainda acho que talvez se for para escolher ali um jogador de meio, caso ele não vá com meio adiantado, se o Mugni, por exemplo, não for ser o titular, aí eu acredito que pode ser uma alternativa o Matheus Araújo ou até mesmo o Sobral. E aí ele jogaria com 3 volantes, né? Sobral, Lourenço e Richardson. Uma alternativa também. E o ataque eu acredito que vai ser Pedro Henrique, Fernandinho e Iron. Eu acho que essa vai ser o trio de ataque. Muito bem, só para finalizar, o Léo Condé, a avaliação dele no É jogo contra o verdade. CSA. Bem lembrado. Eu vou colocar como... Eu não gostei muito da escalação. Então, assim, o Condé já não me convenceu logo de partida. Né? Logo de cara, assim, eu falei, eu não teria feito essa formação, é um jogo tão importante para começar com uma formação tão alternativa. Mas, ao longo do jogo, o time foi evoluindo, foi melhorando. Eu gostei do tempo de troca dele, ele não demorou tanto e tal. É claro que o contexto do jogo ele foi chegando no final, e por isso que eu acho que aquilo que você leu nas redes sociais era indicando assim, qual um detalhe de ter críticas maiores. Que eu ia até pesar um pouco mais aqui, se o resultado não tivesse parecido. Mas a produção do time foi boa. Então eu vou colocar Vou colocar um bem para o Condé, vai. Às vezes é porque eu acho que a turma já entendeu. Às vezes é porque eu não gosto de certas coisas do Condé. Eu acho que às vezes ele tem uma teimosia demasiado. Mas eu acho que o time conseguiu ir respondendo bem ao longo do jogo. Foi um jogo difícil, volto a falar, o CSA deu trabalho, mas eu vou colocar um verde músico para ele aí. Acho que ele fez boas leituras ao longo do jogo. Só não gostei realmente da ideia inicial de time dele. Eu achei que ficou meio desconfigurado demais para um jogo tão importante. E ao longo do jogo, para mim, ele foi corrigindo a ponto de conseguir esse resultado, apesar de ter sido um resultado muito suado. Muito bem, então passado a régua aí no Ceará, né? Vitória contra o CSA, 1-0 gol do Dieguinho. Bom, chegou um superchat aqui, Thiago Minhoca, a gente já vai para os finalmente, né? O Márcio Santos, ele pergunta se o sucesso dos times cearenses na Copa do Nordeste
tem relação com o declínio dos times baianos e pernambucanos? Não acho, não. E aí eu acho que são situações diferentes de cada clube, na verdade. A gente tem hoje o melhor exemplo, o Fortaleza, porque o Fortaleza faz um trabalho bem feito há muito tempo, né? Não é uma chuva de verão do Fortaleza, é um trabalho muito bem executado, de gestão, de motivação, de compromisso dos atletas que chegam e entendem essa identidade hoje do Fortaleza. É algo que hoje, no Nordeste, não tem nada parecido, né? No momento de hoje. O Bahia, queira ou não, ele teve situações, e agora com o grupo, né, sendo agora do Grupo City, tem investimentos maiores, então isso pesa também a favor para o Bahia também ser hoje um clube mais consolidado. O Vitória teve escolhas desde ali da Série B, mesmo com suas limitações, tendo acertos pontuais, né, em certos contextos, e um time bastante competitivo, né, certas escolhas que o Vitória fez tem isso. O Sport, na minha avaliação, tem problemas ainda extra-campo, mas conseguiu melhorar, apesar de Yuri Romão ter algumas situações que ainda o torcedor reclama muito. O Ceará vive uma crise ainda fora de campo muito grave e que, apesar de tudo, na parte do departamento de futebol do ano passado e esse ano, ainda consegue se equilibrar, mas essa sustentação às vezes é as duras penas, então não dá nem para dizer os sucessos dos times cearenses. Eu acho que nos anos anteriores o Ceará era um pouco mais equilibrado, mas se perdeu nesses últimos anos fora de campo a ponto de comprometer também o próprio time. E os outros dois, Náutico e Santa Cruz, aí realmente um fracasso em cima de fracasso. Gestões péssimas, montagem de elenco péssimas, escolhas de treinadores péssimas, tudo isso gerando a bola de neve que acabou acontecendo. Muito bem, então é isso. Vamos finalizando aqui mais um telecast.